Boa, legal, gente. Então, eu acho que assim, o resultado, né, saindo dessa parte estratégica de como é que a gente pensa, como é que a gente volta, faz o loop de posicionamento, usa o framework para ajudar, e aí a gente tem esse resultado, né? Então, a gente fala muito aqui que, cara, a gente se ajudando para conseguir acelerar esse ciclo de vendas é ter esse deck bonitinho, assim. Então, eu acho que a gente pensa muito em conjunto. Cara, qual que é o modelo de apresentação que é legal? Tanto o marketing pensando com a cabeça de marketing, de isso vai reverberar lá dentro da empresa, mas venda pensando com a cabeça de venda, de eu preciso convencer a galera e esse ponto da apresentação vai ser chave. Então, descer isso para site do produto, os materiais de suporte, battle cards, né? Então, tudo isso são coisas extremamente importantes quando a gente desce desse posicionamento, desse alinhamento para fazer. E aí, e coisa importante para a gente também mapear. Então, quando a gente tem como objetivo do marketing ali, a gente quer gerar MQL, né? Uma coisa também que a gente faz muito, que é o marketing ajudando vendas a fazer esse gol, é poder ter esses webinars semanais. Então, é o Pills que a gente faz, é o Open Demo, né? A gente traz muito também as objeções dos clientes e a gente tenta resolver isso com conteúdo. Então, a gente tem artigos que antecipam objeções, os cases para a galera conseguir se sentir mais confortável, né? Então, mostrar o coach de clientes felizes. Então, eu diria, até fazendo aquele paralelo do futebol novamente, né? Esses pontos da esquerda seriam ali, pô, os suplementos ali que o meio-campista vai ter para conseguir dar mais passe, perdão, ao contrário, né? O da esquerda seria os suplementos, a chuteira, que o atacante vai ter para ajudar ele na hora de fazer o gol, e da direita seria o do meio-campista, né? Coisas que vão melhorar ali a qualidade do passe para ajudar o vendedor a ter mais chances de fazer o gol, né? O atacante a ter mais chance de fazer o gol. E aí, pessoal, Boa, só, pô, só complementando aqui rapidão, uma coisa que a gente não falou é de MQL, né? Quando você faz o posicionamento e você entende quem é o teu público, você vê que tem pessoas que são interessadas, que às vezes até têm interesse no seu produto, mas não necessariamente é o lead que você vê que mais tem potencial de fechar negócio com você. Esse lead que tem muito potencial, né? Um potencial maior de fechar negócio, que você entende as características dele, às vezes o tamanho do negócio, quantidade de funcionários, quantidade de receita gerada por mês, etc., é o MQL, que é esse Marketing Qualified Lead. Então, é isso, a gente faz alguns materiais aqui dentro que são para acelerar esse ciclo de vendas em quem já está em negociação. Então, ter um bom deck de vendas, o site do produto estar atualizado, material de suporte para vendas, demo customizada. A gente faz evento e daí a gente chama quem já é cliente, com pessoas que estão prestes a fechar, porque às vezes um conversa com o outro e fala, caramba, então deixa eu fechar logo, porque acho que é uma oportunidade muito boa. Então, a gente junta clientes felizes com ICP, né, com cliente ideal, e aí faz materiais e conteúdos para uma massa maior de leads, para tentar atrair esses leads qualificados. Então, webinars, artigos antecipando as objeções, casos de uso e coaches de clientes também ajudam bastante nisso. E aí, gente, boa, só pode falar, Gui. falando aqui do Purple, a gente é um software de ciência de dados para times de marketing, né? Então, é muito necessário que o nosso software, o nosso produto, por exemplo, ele seja amigável para os times de marketing. Então, imagina se, né, pelo fato da gente trazer ciência de dados aqui, a gente trouxesse várias fórmulas, etc. A gente sabe que ia ter um pouco de restrição, de atrito desse público que está muito acostumado a gráficos, a coisas mais visuais. Então, a gente é muito preocupado com o design dentro do software, e aí as nossas comunicações são comunicações que ressoam com times de marketing, né? Onde essas pessoas estão? Nas redes sociais, está navegando ali no TikTok, então a Guta leva assuntos relevantes para o TikTok. A gente trabalha com anedotas, a gente cuida da marca para que ela atraia esses leads qualificados que a gente identificou lá no posicionamento. Então, só para fechar esse raciocínio, assim, né? O posicionamento, ele de fato gera, ele ajuda a gerar todo o desdobramento da marca, como que a marca se desdobra no produto,
nas comunicações, enfim, então queria mostrar isso um pouco para vocês. Boa. Boa, Gui. E aí a Priscila fez essa pergunta aqui, que eu acho que eu vou responder ela ao longo dos próximos slides, tá, Priscila? Mas ela comentou aqui sobre se a gente tivesse que escolher um único KPI do comercial, né? E um único do branding, qual seria, tá? Então, até voltando para a nossa analogia lá, né, desse time, então a gente, marketing e vendas ali juntos, tem que gerar receita. Vendas está ali na ponta fechando negócios, marketing está preparando o público. E aí que entra. Quais são esses KPIs que a gente pode trazer? Então, o que é né? Eu diria que vendas assim, para mostrar que um bom atacante, por exemplo, falando um pouco das métricas, trazendo na analogia, ele, com poucas bolas que chegam para ele, ele consegue fazer bastante gols, ou seja, a conversão dele é muito alta. Então, isso é um ótimo KPI para você ver a performance ali de uma pessoa de vendas, né? Entender também como vendas, como área geral, está melhorando esse ticket médio. Por quê? Se a gente está conseguindo, né, aumentar o valor ali de cada venda, né, por cada empresa que a gente está vendendo, isso mostra também toda a geração de valor que foi feito antes. Né? Oi, Gui, perdão, achei que você já estava no outro slide aqui. Boa, aí, ó, que eu estava falando um pouquinho sobre essa parte, né, de conversão. Então, essa métrica importante também de ciclo de vendas, né? Então, entender se a gente está conseguindo em menos tempo gerar mais valor mais rápido, a ponto disso decidir antes. Se fosse para olhar para um único KPI, Priscila, desse lado de vendas, eu diria que é lógico que é a receita, né? Mas sempre com olhar de crescimento também, para ver se a gente está conseguindo elevar isso. E já do lado do marketing, o que é um bom passe, né? Para um atacante? É um passe qualificado, aquele que chega com a bola redondinha, tal, não aquele passe que não chute quase, né? Então, esse passe qualificado é o marketing trazer o MQL. Então, é ele pegar não só essa galera que se interessa pela marca, pelo conteúdo, mas entender que, pô, tá dentro do público, né? Então, se a gente olhar, por exemplo, só para alcance, que é uma métrica muito importante, até falando mais de branding mesmo, que eu acho que o branding ele está aí para expandir, né? E ele gerar disponibilidade mental. Então, ver que mais pessoas estão chegando nisso mostra a relevância do conteúdo. Agora, já entrando um pouco mais na parte do marketing, descendo um pouquinho para esse funil, eu diria que é o lead qualificado, olhar para o MQL, olhar para o lead qualificado depois pela venda, né? O SQL, porque são pontos importantes da gente ver que, cara, esse passe ele está cada vez mais refinado para vendas poder chutar para o gol ali e a gente conseguir gerar essa receita no período, tá? E aí, passando até o próximo aqui, pode passar, Gui, por favor. Aí, a gente traz outra coisa para o jogo também, né? Então, se a gente quiser brincar um pouquinho mais com essa analogia do futebol, como é que a gente traz CS, né? Então, atendimento, né? Suporte, customer service aqui para o jogo. CS ali está responsável pela retenção e upsell, né? Então, até na nossa analogia, a retenção eu diria que é a defesa, né? É você não tomar gols. Então, é isso que é importante, não deixar um cliente sair fora. E o upsell, ele também seria ali, eu diria que quase que o contra-ataque, né? Então, você está segurando, mas você também vai lá e sobe para a área e faz um gol. Então, eu gosto muito dessa analogia, e até, voltando até uma pergunta que o Bruno fez ali, que o Gui respondeu, né? Pô, às vezes a gente tem esse embate, como é que a gente pode conversar? Às vezes, falar em analogias pode ajudar muito a galera a entender, né? Então, até vou fazer a minha caveira aqui, mas eu realmente acredito que o pessoal de vendas, às vezes, tem essa coisa de, como eu que assino o contrato, né? Eu sou mais importante aqui da empresa, tal, enfim. Então é difícil você convencer. Então, às vezes, se a pessoa gosta de futebol, aproveita isso e vira e fala assim: meu amigo, o que é o Ronaldo sem o Rivaldo, né? O que é um atacante sem o meio-campo? Então, me ajuda a ser aqui um meio-campista melhor para eu poder te dar mais passe, você fazendo mais passe, a gente se ajuda também. Então, eu gosto muito de integrar tudo isso assim numa mesma ideia, sabendo a responsabilidade de cada um, olhando para esse objetivo final, que é a receita gerada ali nesse período. E aí, a gente explica aqui um pouquinho, né, o que seria isso, né? Então, acho que eu já fui falando ao longo do papo, mas quando a gente fala do MQL, né, são esses leads que atendem o critério de qualificação. Então, os meus leads, né, que eu entendo que eles funcionam comigo, são clientes que têm tal perfil e que gastam tanto, ou faturam tanto, ou tem tantos funcionários, né? Então, ele se qualifica por ali.
o SQL ele já passa por uma qualificação ali por vendas para entender se, pô, essa galera está no momento de compra mesmo, ele queria dar uma olhadinha, né? E aí as métricas mais de vendas, a conversão é sempre olhar esse negócio fechado versus os leads gerados, clássica, né? O ticket médio ciclo de vendas também já falei um pouquinho, né? Saber se o valor está crescendo junto com a conta, se a gente está vendendo mais rápido, que são ótimos indicadores para ver a questão desse alinhamento. Até eu gosto de dar um exemplo clássico aqui. Quando a gente começou, né, a trabalhar nessa estratégia de conteúdo muito forte, com TikTok, Purple Pills e tal, a gente percebeu que o cliente estava, o lead estava chegando no Purple muito mais conhecedor daquilo que a gente fazia. O impacto disso foi a diminuição no ciclo de vendas. Então a gente passou a vender mais rápido depois que o marketing, né, passou a trazer essas iniciativas, né? Então tudo isso tem esse olhar geral de time que a gente tem que olhar junto, né, para ver a receita que a gente gerou nesse período. Beleza? E agora acho que a parte importante prática, né, Gui? Que a gente vai falar um pouquinho de análises relevantes ali e depois a gente vai entrar nos rituais. Mas o que é importante da gente entender, né? Quando a gente mostra o que é legal de acompanhar, mas é trazer essa veia investigativa, interpretativa também. Então, o que é legal de olhar, além da taxa de conversão geral, né? Entre cada etapa, né? Teve uma época aqui no Purple que a gente percebeu que a gente tinha uma quebra muito grande, né? Da galera que saía ali de uma... Isso acho que venda sempre passa por isso, né? Que sai de uma proposta e vai depois para a negociação. E a gente começou a refletir, cara, por que esse número está mais baixo, né? A gente não consegue converter tanto dessa para aquela etapa. E você vai entendendo que talvez é uma parte muito da venda interna daquele lead dentro da empresa e falta conteúdo. E aí foi aí que a gente começou a trabalhar mais os battle cards para munir essa galera de informação para levar para dentro, né? Outra análise relevante, analisar por cohort. Então, às vezes a gente está olhando muito dentro do mês, né? Quanto que a gente vendeu, quanto que a gente perdeu, mas analisar por cohort, que é analisar por safra, é entender também aquilo que você fez em um período de tempo, o quanto gerou. Então, putz, o Purple participou de um evento em janeiro. Vamos fazer uma análise dessa safra? Quem entrou em janeiro? O que aconteceu? Né? A gente ganhou quantos? A gente perdeu quantos? Então, isso é importante para a gente, às vezes, pegar a efetividade disso. Né? E as correlações, que eu acho que as correlações é onde a gente começa já a entender como é que tudo isso se cruza, né? Outro ponto aqui no Purple, né? A gente percebia que quando a gente tinha um alcance muito grande ali, um pico, na verdade, de engajamento no LinkedIn, a gente conseguia ter um pico de MQL. Então, a gente via que, cara, se a gente trabalhar bem o LinkedIn, gerar engajamento, tem mais lead qualificado para vendas poder vender, né? Então, outras coisas para a gente poder analisar. E aí, galera, isso aqui que eu acho que é legal, entra até numa pergunta que a galera tinha feito antes, sobre, de quanto em quanto tempo a gente revê isso, né? É lógico que eu vou falar que a clássica de cada caso é um caso, tá? Mas eu gosto de trazer esse parâmetro de longevidade aqui, que é muito do que a gente olha no Purple, né? Então, a cada quarter, né? Ou seja, a cada trimestre, a gente vai revisar o nosso business plan e orçamento. Por quê? Porque a gente já vai ter entendido como tudo reverberou, o que deu certo, o que deu errado. Então, vamos pegar e, cara, parar um pouquinho aqui, recalcular a rota, caso for necessário, para a gente poder ir fazendo esses ajustes. A cada mês, a gente para olhar o cohort dos meses anteriores, né? Então, todo final de mês, a gente entende como é que os últimos meses performaram. E semana a semana, que esse alinhamento é super importante, poder olhar, claro, forecast, né? Então, cara, sentir esse termômetro para ver se a gente precisa acelerar já no curto prazo ou não, né? E fazer o feedback loop do posicionamento. Então, principalmente inicialmente, né? Aquilo que a gente falou. No começo, semana a semana é muito importante. Depois vai a cada 2, depois vai a cada 1 mês. Mas aí que entra essa parte de rituais. Por exemplo, hoje, eu e o Gui, antes a gente tinha mais one-on-ones ao longo da semana, né? Quando eu estava muito no comecinho. Depois, isso foi se ampliando, porque a gente via que tinha ajustado. Mas era muito importante ter esse momento, esse ritual para a gente poder trabalhar, tá? Então, acho que essa é um pouco das dicas, né, que a gente trouxe, e aí acho que vale a pena conectar um pouquinho do que o Purple tem feito hoje, né? Acho que a Priscila, quando ela falou lá, o único KPI ali de comercial, de branding e tal, a gente consegue definir isso, consegue acompanhar, mas tem um grande problema aí, né? Quando a gente fala de mensuração de resultado, por que vendas às vezes se acha, né? Porque é muito fácil dele comprovar o resultado que ele trouxe. Eu fiz 10 reuniões e eu vendi para 5.
né? Foi esse o tanto de dinheiro que eu trouxe para dentro de casa. Agora, quando você está fazendo conteúdo, quando você está fazendo, né, às vezes mídia offline, tudo aquilo que não tem esse traqueamento tão fácil, como é que você comprova que gerou vendas, né? Então, foi muito isso que movimentou o Purple de trazer esse produto novo, que é um software de ciência de dados ali, né, para pessoas de marketing. Então, o Purple hoje ele tem um modelo estatístico proprietário para a gente conectar tudo que o marketing faz. Branding, vendas, performance, PR, né? Então, tudo aquilo que sai do marketing, olhar um histórico para a gente saber a longevidade disso. Então, pô, Gui, o que você está fazendo de eventos aí, a gente está percebendo que, cara, pelo modelo aqui do Purple, que são em 10 semanas que impacta. Não adianta a gente querer olhar uma janela de um mês que não é esse o tempo. A gente está ali para gerar alcance também. Olhar para a percepção do público, né? Então, ter esse lado qualitativo também, não só o que traz resultado, mas aquilo que a galera está entendendo. E no final do dia, planejar e otimizar recursos, né? Olhando para a construção de marca. Então, hoje, até resumindo assim o Purple, hoje o Purple é um software que é um modelo de atribuição que não depende de traqueamento. Então você consegue colocar, né, tudo isso dentro da conta ali para olhar. Então eu acho que esses antagonismos que existem no mundo marketing, né? Então, marketing e vendas brigam, branding e performance brigam. Muito do sintoma deles brigarem, além da falta de alinhamento, é a maneira como eles mensuram os resultados.